esperar chegar um pouquinho mais de gente. São mais de 100 alunos aqui, só tem 5 pessoas, 4. É só para uma coisa que eu perguntei, aparentemente vocês gostaram, é sobre a possibilidade da gente fazer uma lista valendo ponto. Mas eu só vou fazer se o Elenai disser para fazer, basicamente. Eu passei aquela lista que eu peguei na internet, que tem uma visão bem inicial assim, do assunto. Elenai, o que tu acha? Eu faço a lista, valendo ponto. Eu acho interessante, né? Porque eles vão treinar, né, o assunto e ainda vão conseguir ganhar um ponto extra. Eu acho que é válido, né? Tá, eu vou fazer hoje, então, e aí eu te mando, acho que hoje ou amanhã eu tô mandando. Tá, Tá? tranquilo, tudo bem. Aí tu Então, passa para turma. tá, eu aviso direitinho eles lá no grupo e aí eu cadastro no cigarro. Ok, obrigado. Deixa eu ver aqui. Tá. Bom, então, vou terminar esse assunto das leis de Newton, para a gente entrar no próximo tópico. Aliás, deixa eu ver aqui como é que está o calendário de vocês, livros. Deixa eu só ver onde é que está isso. Cronograma. 7. Ah, tá aqui. Microdinâmica. Ah, tá. A gente ainda tá atrasado porque ainda falta ver essa parte de energia cinética, trabalho, que eu vou tentar ver hoje e amanhã. E aí, deixa eu só olhar aqui. Tá. Nossa prova vai ser dia 22, então. Ok. Então, vamos lá. Deixa eu ver onde eu parei. Deixa eu só ver aqui. 120 do livro texto. Acho que eu mesmo apaguei o negócio. Aqui. Deixa eu abrir o Halliday também. Física. Deixa eu ver aqui. Texto, Halliday. Energia. Deixa eu pegar na pasta aqui. Calma aí, pessoal. Deixa eu só abrir. Negócio. FPA, disciplinas. Foi lá pelo dia 29/4. 26/4. Não, não foi isso. Só tem um monte de coisa aqui. Bom, tá aqui. Então faltou a gente ver a terceira lei de Newton, só para acabar com esse negócio das leis de Newton. Então, bom, a primeira lei é... Vou colocar aqui no nosso livro. A primeira lei é um corpo parado vai continuar parado e se ele
estiver em movimento retilíneo uniforme, com velocidade constante, ele vai continuar assim também, a não ser que a gente aplique uma força sobre ele. Ou seja, uma força, ela tem o papel de mudar o estado de movimento do corpo. Isso supondo que ela esteja atuando sozinha sobre um corpo. Então, se eu tenho um corpo parado e atuar uma força sobre ele, ele vai deixar de estar parado. Se eu tenho um corpo andando com uma determinada velocidade v, então ele vai continuar andando com essa velocidade até que uma força atue sobre ele. Tá? Ou seja, o corpo sem forças atuantes continua ou parado ou com movimento retilíneo uniforme, e da mesma forma um corpo com ação de várias forças cuja soma dê zero, então ele vai continuar no mesmo estado dele também. Se a gente tiver, por exemplo, 3 forças atuando num corpo, vou colocar as 3 forças aqui, essa daqui e uma outra. Se a gente tiver 3 forças atuando num corpo dessa forma aqui, ou seja, a soma dessas forças dá zero, porque a soma de 3 vetores colocados assim, ela vai do começo do primeiro vetor até o final do segundo vetor. Então, nesse caso que eu estou desenhando aqui, a resultante, a soma das forças, dá zero, dá um vetor nulo, que vai do começo do primeiro até o final do último. E aí, como o começo do primeiro coincide com o final do último, a soma dá zero. Então, nesse caso, é a mesma coisa que não ter força atuante. Ou seja, se tem 3 forças dessa forma aqui atuando sobre um corpo, então esse corpo, se estiver parado, vai continuar parado, e se tiver em movimento retilíneo uniforme, vai continuar com movimento retilíneo uniforme. Ok? E as forças não precisam estar todas nesse triângulozinho que eu acabei de desenhar aqui. Elas podem estar espalhadas, assim, né? Assim. Nesse caso aqui, a soma dessas 3 forças também dá nulo, e aí o corpo vai continuar no estado de movimento dele, ou em repouso, ou em movimento retilíneo uniforme. Tá? Essa primeira lei só vale para referenciais inerciais, ou seja, não vale para todo mundo. Tem determinados referenciais nos quais, mesmo se essas forças aqui estiverem atuando sobre ele, o corpo vai sair do estado de movimento dele. Ou seja, existem referenciais onde um corpo pode mudar sozinho, entre aspas, o estado de movimento. E aí esses referenciais são chamados de não inerciais. Tá? Ou seja, a primeira lei serve, a finalidade dela é para definir o que é um referencial inercial. É aquele onde vale a primeira lei. Né? Então, isso é a primeira lei de Newton. Só colocar aqui, por exemplo, um exemplozinho aqui de vetores. Vamos colocar 3 vetores aqui, separados. Vou colocar eles assim. E aí vou calcular a soma deles, é esse S grandão aqui. Deixa eu ver o que acontece. Se a gente colocar... Eu quero só rodar. Eu posso ir ajustando as 3 forças aqui, ó. Nesse caso que ele está mostrando aqui, se A, B e C forem vetores de força, então a soma entre eles é nula. Esse Szinho aqui, que está só a letrinha, não tem vetor, porque essa soma é nula. Tá? Ou seja, se tem um corpo sob ação dessas 3 forças, ele vai continuar parado ou em movimento retilíneo uniforme, desde que ele esteja no referencial, ele esteja sendo visto por um referencial inercial. Tá? Um caso conhecido de um referencial não inercial
é, por exemplo, o pêndulo de Foucault. Já mostrei para vocês. Deixa eu só mostrar aqui uma ilustraçãozinha dessa. Olha, agora que eu estou vendo a prova de que a Terra é redonda, isso poderia ser mostrado lá para os terraplanistas. O pêndulo de Foucault é um pêndulo que, entre aspas, se movimenta sozinho. Ai, caraca. Eu quero ver só a... Aqui, ó. Então, esse pêndulo, ele se movimenta sozinho, entre aspas, né? Ou seja, na verdade, a força resultante sobre ele é nula, mas ele está se movendo porque nós não somos o referencial inicial. Tá? Então, isso aqui é a prova de que nós não somos o referencial inicial. Isso aqui e outras coisas, né? Tem qualquer uma daqueles casos de força fictícias mostram que o observador não é o referencial inicial. Então, essa é a primeira lei. A segunda lei diz que se a gente tiver, por exemplo, 3 forças atuando num corpo, deixa eu colocar aqui, 3 forças, agora eu não quero mais que a resultante dê nula. Por exemplo, aqui, ó. Então, aqui nessa figurinha, A, B e C são vetores, vamos supor que eles são 3 forças, força A, força B e força C, e a soma desses 3 é esse vetorzinho azul aqui. Tá? Só para lembrar como é que a gente faz a soma dos vetores, desses 3. Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro, que é isso aqui, e a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, nessa figurinha que a gente tem aqui, a soma A mais B mais C vai dar esse vetor S, e S é por causa de soma, né? Ou seja, se fossem forças, então esse S seria a força resultante, que é a soma dos vetores. Tá? E isso para qualquer número de vetores. Se a gente tiver, vou colocar aqui um exemplo de, sei lá, 4 vetores. Né? Como é que a gente faz a soma desses 4 vetores? Coloca um atrás do outro, onde termina um... Vou colocar isso aqui mais assim. Onde termina um, começa o outro. Onde termina um... Ai, peraí, apertei o botão errado. Onde termina um, começa o outro. E a soma vai do começo do primeiro até o final do último. Então, se esses vetores forem forças, a força resultante, que é a soma desses vetores, ela vai do começo do primeiro até o final do último. Então, nesse caso aqui, isso aqui seria, esse último vetor, seria a força resultante. Deixa eu ver aqui. Força. Então. Força resultante. Vou colocar aqui de letra maiúscula. Tá? E aí, a segunda lei diz que essa força resultante é o produto da massa do corpo pela aceleração. Tá? Vou colocar aqui, vou chamar essa força resultante de R, só que eu vou colocar ela em letra bold, só para dizer que a gente é negrito, para a gente dizer que é um vetor. Tá? Isso é só porque eu estou com preguiça de desenhar uma setinha aqui de cima. Tá? Então, pode representar o vetor como negrito. Alguns livros usam isso. Então, essa força resultante, pela segunda lei de Newton, vai ser igual à massa do corpo vezes a aceleração do corpo. A resultante é um vetor e a aceleração também é um vetor. Essa relaçãozinha diz que a aceleração sempre vai apontar no sentido da resultante. Ou seja, se a resultante está para a direita, a aceleração vai estar para a direita. Se a resultante está para baixo, a aceleração está para baixo. Isso tem a ver com aceleração, não com velocidade.
Por exemplo, no movimento retilíneo, no movimento circular uniforme, a aceleração aponta para um lado, para o mesmo lado da força resultante, mas a velocidade aponta perpendicularmente à aceleração. Então, sentido da aceleração é uma coisa, sentido da velocidade é outra coisa. Essas duas coisas não precisam apontar para o mesmo lugar. Tá? Você só dá uma olhada aqui, por exemplo, no movimento circular uniforme. Deixa eu colocar ele aqui. Só para a gente lembrar um pouquinho esse negócio. Colocar a Terra girando em torno do Sol, força da gravidade, está aqui. Então, nesse exemplozinho, a força está no sentido desse vetorzinho azul e a velocidade é esse vetorzinho verde. Tá? Ou seja, a força aponta perpendicularmente à velocidade. Esse vetorzinho azul aqui sobre a Terra, em cima da Terra, é a força resultante sobre a Terra, e essa segunda lei de Newton diz que a resultante aponta no mesmo sentido da aceleração. Então, aqui nesse caso, a aceleração da Terra vai estar no mesmo sentido desse vetorzinho azul aqui. Tá? Ou seja, aceleração e força resultante estão no sentido dessa setinha azul em cima da Terra. Então, setinha azul em cima da Terra, a gente pode dizer que é a força resultante sobre a Terra. Tá? Que nesse caso, só nesse caso, é perpendicular à velocidade. Okay? Então, isso é a segunda lei de Newton. E a terceira lei, ela diz o seguinte, depois eu vou dar um enunciado corretinho dela. O que a gente tem que entender é assim, a interação entre corpos se dá através de forças. Ou seja, um corpo interage com outro corpo através de forças. Tá? Ou seja, para ter força, eu preciso ter dois corpos. Um que faz a força e o outro que sente a ação da força. Então, a força vai ser uma interação entre esses dois corpos. Okay? Aqui, por exemplo, os dois corpos que a gente está considerando o Sol e, por exemplo, a Terra, que é esse planetinho. Vou só abrir a janela aqui, que estava chovendo. Um segundo. Pronto. Bom, então a força é interação entre dois corpos. Legal. Nesse caso aqui tem o planeta Terra e o Sol. A terceira lei ela diz o seguinte: sempre que dois corpos interagem através de forças, a força que um faz no outro tem o mesmo módulo da força que o outro faz no um. Estou só colocando isso aqui em outras palavras. Eu vou colocar aqui. Vamos supor dois corpos A e B aqui. Por exemplo, esses dois lutadores. Tá? Então, um aplica uma força no outro. Legal. O que a lei de Newton, a terceira lei, fala é o seguinte: a força que o cara da esquerda faz sobre o cara da direita, ela é contrária e tem o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento que o cara da direita faz sobre a esquerda, sobre o cara da esquerda. Ou seja, vamos supor que essa força que esse carinha da esquerda está fazendo, vamos supor, ela está para cá. Então, o Newton falou, então, esse cara da direita faz uma força para cá. Vai ser um sentido contrário e de mesmo comprimento. Vou só medir uma e outra aqui para dar o mesmo comprimento. Aqui, ó, duas forças
de mesmo comprimento. Ou seja, um cara faz uma força em cima do outro e o outro faz uma força em cima do primeiro. Vamos chamar aqui de A e B. Então, esse carinha aqui vai ser o carinha A. Não, vou deixar sem negrito para não confundir com vetor. Tá? E esse outro carinha aqui é o carinha B. Então, o que o Newton sacou, não sei como, é aí que está a genialidade do cara, é o seguinte: a força que o A faz no B, ela é contrária à força que o B faz no A, e as duas têm o mesmo módulo, ou seja, o mesmo comprimento. Ou seja, se o módulo da força, tem que lembrar que módulo é sempre positivo, o módulo ou intensidade, ele é positivo ou nulo no caso de não ter força. Tá? Então vamos supor que 50 newtons. 50 newtons. Tá? Isso daqui seria a força que eu vou representar assim, que o A faz no B, então que eu vou colocar aqui, A faz no B. Não, isso daqui é força em cima do A, feita pelo corpo B. Deixa eu só colocar esse negócio aqui. Tá? Nessa anotação aqui. Isso daqui, bom, isso não é vetor. Por que não é vetor? Porque não está nem em negrito, nem com uma setinha em cima. Então, isso é só a intensidade da força que o B faz em cima do A. Ou seja, é a força em A feita por B. Tá? Então, o B faz essa força sobre A e o A faz a mesma força em módulo, ou seja, uma força com o mesmo módulo em cima do B. Ou seja, aqui essa outra força também vai ser, vou colocar assim, também essa outra força também vai ter o mesmo módulo, 50 newtons, tá? E vai ser uma força em cima do B, em cima do B, feita por A. Então, o que o Newton sacou foi isso aqui. Sempre que dois corpos, A e B, fazem uma força em cima do outro, a força que o A faz no B tem o mesmo módulo que a força que o B faz no A, e as duas forças têm sentidos contrários. Tá? Então, isso é uma lei da natureza. É o que eu falei, uma lei de Deus. É assim porque a natureza se comporta assim. Sempre que dois corpos interagem entre si através de uma força, essas duas forças vão obedecer essa relação aqui, que é a terceira lei de Newton. Ou seja, a terceira lei de Newton a gente pode pensar como sendo uma lei da natureza, uma lei de Deus. Ele inventou o universo assim. Tá? E isso daqui vale para qualquer corpo. Ou seja, se a gente tiver, por exemplo, a Terra e a Terra puxando uma maçã, atraindo uma maçã, então a Terra faz uma força na maçã e a maçã faz uma força sobre a Terra também. As duas forças têm sentidos contrários e mesma intensidade. Ou seja, uma maçãzinha consegue fazer uma força em cima da Terra de mesma intensidade que a Terra faz sobre a maçã. Deixa eu só ver aqui onde é que estavam esses desenhos aqui, por exemplo. Eu coloquei aqui um exemplo de um cara, um lutador de sumô, puxando uma criancinha. Tá? Vamos supor que o lutador de sumô faça uma super força em cima da criancinha. Sei lá, 500 newtons. Então, a criancinha também faz uma força de 500 newtons em cima do lutador de sumô. Tá? Como o Newton sacou isso, não sei. Deixa eu ver aqui, acho que tem alguém apitando aqui.
Vou botar aqui. Aqui. Tá? Pô, mas aí se eu colocar um cara muito forte em cima, puxando uma criança, não tem problema. A criança também vai fazer uma super força em cima do cara. Outro exemplo que eu coloquei aqui para é isso aqui. Vou colocar um tanque puxando uma pessoa. Esse desenho aqui. Então, se um tanque faz uma força de 90 milhões de newtons em cima da pessoa, então a pessoa também faz uma força de 90 milhões de newtons em cima do tanque. Tá? Isso daí, por mais estranho que pareça, ou seja, quando um cara está empurrando um caminhão, o caminhão faz a mesma força em cima do cara. Quando o caminhão está puxando um cara, o cara faz a mesma força em módulo sobre o caminhão. Tá? Isso vale para todas as... Bom, como é que a gente faz para saber esses pares de força que um faz em cima do outro, que A faz em B e o B faz no A, a gente chama de par de ação e reação. Quem é a ação e quem é a reação? Qualquer um dos dois. Essas duas forças existem ao mesmo tempo, instantaneamente, sempre que alguém faz uma força em outra coisa, em uma coisa, vai ter uma reação, entre aspas, instantânea. Tá? Ela é instantânea e sempre vai ter a mesma intensidade em sentidos contrários. Tem que tomar cuidado assim. Não pode dizer que essas duas forças são iguais. Por que, que elas não são iguais? Porque uma está para um lado e a outra está para o outro. Então, se elas têm sentidos contrários, elas não podem ser forças iguais. Elas têm mesmo módulo só. Tá? Só tem o mesmo módulo. E deixa eu ver aqui no outros exemplos. Aqui. Um livro em cima de uma caixa. Né? Então, a força que o livro faz na caixa tem a mesma intensidade que a força que a caixa faz no livro. Tá? Que é isso que está aqui embaixo. Ó. Força, do lado, essa força vermelhinha, vou colocar aqui. Essa força da esquerda é a força sobre o livro feita pela caixa. E a força da direita é a força sobre a caixa feita pelo livro. Daqui, desse exemplozinho, dá para tirar uma regrinha bem fácil para achar ação e reação. É só trocar as letrinhas aqui. Por exemplo, F, LC. Eu só faço trocar LC por CL para achar a reação. Tá? Lembrando só que qualquer uma das duas pode ser chamada de ação e a outra vai ser a reação. Então é só trocar essas letrinhas aqui. Força sobre o livro feita pela caixa e força sobre a caixa feita pelo livro. Tá? E aqui... aqui, F de AB e F de BA. Isso tudo eu estou falando em módulo, tá? Não vamos esquecer que é só o módulo da força. Tá? Então, isso já dá uma regrinha legal para a gente ver quem é ação e quem é reação. Um outro exemplo aqui, ó. Então, vamos pegar uma laranja sobre a mesa. Laranja. Tá. Aqui, nesse exemplo, a gente tem três coisas, três corpos interagindo. Laranja, mesa e terra. Esses corpos vão interagir entre si através de forças. E essas forças entre dois corpos sempre vão obedecer essa terceira lei de Newton. Tá? Como é que a gente faz para achar os pares ação e reação? É só trocar os índices. Tá?
Aqui, por exemplo, a interação entre a laranja e a mesa é uma interação de contato. A laranja está em contato com a mesa. A interação entre a mesa e a terra, estou supondo, né, só para ver se seria de contato. A terra está encostada na mesa e vice-versa. Agora, até a força entre a laranja e a terra é uma força que não de contato, ela é uma força que a gente chama de interação à distância. A laranja não está encostando na terra, mas a terra atrai a laranja. Tá? Então, como a gente tem 3 corpos interagindo, o que a gente já sabe esses corpos vão interagir entre si através de forças. Deixa eu só dar uma olhada aqui. Estou tudo certinho. Né? Tá. Esses corpos vão interagir entre si através de força. Então, vai ter força da laranja sobre a mesa, da mesa sobre a laranja, da mesa sobre a terra e da terra sobre a mesa, da laranja sobre a terra e da terra sobre a laranja. Tá? Então, seguindo aquela regrinha, basta a gente pegar esses 3 corpos e criar esses parezinhos de força, de índices aqui, vou colocar assim. Como desses 3 aqui, eu posso colocar, por exemplo, LM e ML. Isso daqui vai ser um par ação e reação, vai gerar um par de ação e reação. Depois, pegar LT e TL. Isso vai gerar outro par de ação e reação. E depois posso pegar o aqui, MT e TM. Isso vai gerar outro par de ação e reação. É só trocar os índicezinhos. Tá? Então, aqui, por exemplo, eu desenhei essas 2 forças que estão nesse desenho estão representando a interação entre a laranja e a terra. Tá? Então, a terra atrai a laranja. Então, essa forcinha aqui de baixo, seguindo essa nossa notação, eu vou chamar de F. Vou mais para cima aqui. F. E na laranja feita pela terra. Então, vou escrever assim. Força na laranja feita pela terra. Tá? Em módulo, não vou... deixa eu colocar logo setinho em cima, só para dizer que é um vetorzinho. Ou em negrito, vou colocar em negrito aqui. Tá? Então, essa forcinha aqui, que eu acabei de desenhar, é a força na laranja feita pela terra. A força que na laranja feita pela terra é o peso da laranja. Ou seja, a terra atrai a laranja. E essa força aqui é o que a gente chama de peso. E a reação vai ser uma força, é só trocar esses índices aqui. Uma força na terra feita pela laranja. Tá? Ou seja, a reação vai estar essa daqui de cima. Só que eu desenhei aqui só para a gente ver que ela é a reação. Mas essa força aqui de cima, na verdade, ela vai estar atuando lá na terra. Vou colocar ela aqui para a terra. Porque não está desenhado aqui, né? Vai ser uma força na terra feita pela laranja. Ou seja, a laranja também está atraindo a terra. A terra puxa a laranja para baixo e a laranja puxa a terra para cima. Vou colocar aqui. Força, negrito, né? Por isso aqui é um vetor. Que força é essa daqui? É só trocar o índicezinho. Na terra feita pela laranja. É só trocar o índicezinho. Então, essas duas formam um par de ação e reação, têm o mesmo módulo e apontam em sentidos contrários. É isso que diz a lei de Newton. Tá? Ou seja, a laranja faz uma força sobre a
terra. Deixa eu colocar aqui. Que é essa situaçãozinha aqui, ó, tá? Um par de ação e reação da terceira lei de Newton. Tá? Aqui eu resolvi chamar a primeira de ação, mas a gente pode chamar essa daqui de baixo, que é ação. Tá? Então, isso é um par, ação e reação, de acordo com a terceira lei de Newton. Deixa eu ver aqui para baixo. Bom, vamos considerar agora a força na laranja feita pela mesa. Força na laranja feita pela mesa. Como é que eu sei esse negócio? Para onde é que estão essas forças? Basta aplicar a segunda lei de Newton. Ou seja, aqui eu tenho 3 corpos interagindo, laranja, mesa e terra. Vamos supor que eu quero estudar a laranja. Primeira coisa que a gente faz é ver qual é o corpo que eu quero estudar. Eu quero estudar a laranja. Então, o que diz a segunda lei de Newton? Eu tenho que pegar a força resultante sobre a laranja. Quem é a força resultante sobre a laranja? É a soma das forças que atuam sobre a laranja. Isso vai dar resultante. Quantas forças atuam sobre a laranja? Eu tenho que ver quantos corpos interagem com a laranja. Né? Bom, aqui eu tenho 3 corpos. Tem esses 3 corpos aqui. Como eu tenho 3 corpos interagindo, eu vou ver quantos corpos estão interagindo com a laranja. Eu quero os corpos que interagem com a laranja. Quem é que interage com a laranja? Bom, é a mesa e a terra. Então, eu tenho 2 corpos interagindo com a laranja. Isso significa que eu tenho 2 forças agindo sobre a laranja. Uma força vai ser exercida pela terra. Uma força vai ser exercida pela terra e a outra força vai ser exercida pela mesa. Tá? Então, quantas forças estão atuando sobre a laranja? 2 forças, uma feita pela mesa e outra feita pela terra. Tá? Ou seja, esse tipo de coisa eu não acho realmente simples. Se fosse simples, algum gênio já tinha descoberto isso antes do Newton. Né? Ou seja, o cara, para sacar isso, teve que ser um cara completamente anormal. Então, se eu tenho 3 corpos, aí eu quero estudar o movimento da laranja, eu vou ver quantas forças atuam sobre a laranja, quantas forças, como cada corpo faz uma força, e eu tenho 2 corpos, então eu vou ter 2 forças. Uma força feita pela mesa e outra força feita pela terra. Ok. Para onde é que está a força que a terra faz na laranja? A terra faz uma força sobre a laranja para onde? Para baixo. Essa forcinha é para baixo aqui. Por quê? Porque Deus mandou. Isso é uma lei da natureza. A terra traz corpos lá para o centro dela. Tá? Então, a força que a terra faz sobre a laranja está para baixo. Então, eu já peguei uma das forças sobre a laranja. Essa forcinha para baixo que está aqui nessa figura. Tá? Ok, então a terra faz uma força sobre a laranja e essa força está para baixo, porque isso é uma lei da natureza. Então, a força está para baixo. O que diz a segunda lei de Newton? Olha, a laranja está em repouso e continua em repouso. Como é que a laranja está em repouso e continua em repouso no referencial inercial, supondo que a gente seja inercial? Bom, se ela está em repouso, significa que a força ou não tem nenhuma força atuando sobre ela, ou a força resultante é nula. Tá? Será que não tem nenhuma força atuando sobre a laranja? Não, não é esse o caso, porque a Terra faz uma força sobre a laranja porque Deus mandou. Então,
com certeza tem uma força atuando sobre a laranja, que é a força feita pela Terra. Então, tem força atuando sobre a laranja, então a segunda lei de Newton diz que a resultante das forças sobre a laranja tem que ser nula. Por que tem que ser nula? Porque a laranja está em repouso e continua em repouso. Bom, então as forças sobre a laranja têm uma resultante nula. Legal. Quantas forças tem sobre a laranja? 2 forças. Uma está para baixo, porque Deus mandou. Então, se tem 2 forças, uma está para baixo e a resultante é nula, ou seja, para eu ter uma resultante nula de 2 forças, se uma está para baixo, então com certeza a outra está para cima. Ok? Legal. Então, sobre a laranja tem 2 forças, uma para baixo e outra para cima, e essas 2 forças têm que se anular. Por quê? Porque a segunda lei de Newton diz que a resultante tem que ser nula, porque a laranja está em repouso e continua em repouso. Então, tem 2 forças sobre a laranja, a resultante delas tem que ser nula, uma está para baixo porque Deus mandou, a outra tem que estar para cima para anular a primeira força, porque o Newton falou que tem que anular. Por que tem que anular? Porque a aceleração da laranja é 0, a laranja está parada. Tá? Então, essas 2 forças têm que ter a resultante nula. Então, são 2 forças de mesmo módulo em sentidos contrários e que se anulam. Tá? Quem é essa primeira força aqui? A força da esquerda, né? Quem é essa primeira forcinha aqui? Deixa eu ver se está aqui. Ó, tá aqui. É a força na laranja feita pela Terra. Essa força aqui de baixo. Tá? Então, primeira força sobre a laranja. Força na laranja feita pela Terra. Por que essa força existe? Porque Deus mandou. Qual é a outra força? Força na laranja feita pela mesa. Ela está para cima e tem o mesmo módulo da primeira, por quê? Porque o Newton disse que ela está lá. Tá? As 2 forças têm o mesmo módulo, apontam em sentidos contrários, se cancelam, são ação e reação, elas formam um par. Ação e reação não formam. Tá? Por quê? Porque ação e reação, para eu ter ação e reação, tem que seguir aquela regrinha de troca de índices. Ou seja, se uma é LM, a outra tem que ser ML. Só que essa outra aqui não é nada de ML, essa daqui é LP. Então, essas 2 forças têm mesmo módulo, apontam em sentidos contrários, se cancelam, mas elas não são ação e reação. Tá? Na verdade, uma das forças é feita pela mesa e a outra é feita pela Terra. Então, por que elas não formam par ação e reação? Porque elas não estão entre os 2 corpos. Aqui tem 3 corpos interagindo. Tem laranja, mesa e terra. Então, isso não forma um par ação e reação. Tá? Para achar ação e reação, a regrinha que a gente pode usar é trocar os índices. Tá? Por exemplo, que força é essa primeira aqui? É a força na laranja feita pela mesa. Onde é que está a reação dela? É só trocar as letrinhas. Então, a reação vai estar força na mesa feita pela laranja. Que é essa força que eu desenhei aqui do lado. Tá? Então, isso aqui é a reação dessa forcinha aqui. É só trocar os índices. Ó. Tá? Então, essas 2 forças, sim, elas formam um par de ação e reação. Aqui está muito... Deixa eu tentar desenhar mais bonitinho.
Essas duas aqui formam um par de ação e reação. Vou desenhar melhor aí. Vou fazer assim, vou colocar assim. Essas duas aqui, sim, que formam um par ação e reação. Só que uma é feita na laranja e a outra é feita na mesa, né? Isso daqui também é uma característica importante. Ação e reação nunca atuam sobre o mesmo corpo. Como a gente tem que trocar os índicezinhos aqui, sempre vai ser, por exemplo, a força da laranja na laranja e a força na mesa. Elas nunca vão atuar sobre o mesmo corpo. Esse parzinho azul que está aqui, as duas forças estão atuando no mesmo corpo, que é laranja. Então, elas não formam par ação e reação. Tá? Ação e reação nunca vão agir sobre o mesmo corpo. Nesse caso aqui, por exemplo, a ação está feita na laranja e a reação está feita na mesa. Tá? Essa força gravitacional, qual é a reação dela? É só trocar os índicezinhos, LT e TL. Eu acho que está aqui. LT e TL. São essas duas forças que estão aqui, ó. Eu desenhei aqui. Essas duas sim formam um par ação e reação. Só que uma força está aplicada na laranja e a outra força está aplicada na mesa. A mesma coisa com FLT e FTL. Bom, isso aqui é um par ação e reação, é só a gente ver. Elas apontam no sentido contrário, têm o mesmo módulo, uma está para cima, outra está para baixo, e obedecem essa regrinha de trocar os índices, ou seja, aqui em cima é força na laranja feita pela Terra, e aqui embaixo é força da Terra feita sobre laranja. Então, esse daqui é um par de ação e reação. Uma das forças atua na laranja e a outra atua na Terra. Tá? Então, essas duas forças se cancelam e são ação e reação. Essas duas forças se cancelam, mas não são ação e reação. Essas duas azuis aqui. Né? Ok? Deixa eu ver mais o que a gente tem sobre isso aqui. Aqui, o garoto puxa o caixote, então o caixote puxa o garoto também. O enunciado correto da lei está aqui. Isso daqui é o que eu estava falando para vocês. Ó. A terra atrai a laranja, então a laranja atrai a terra. Isso daqui é um par ação e reação. E da mesma forma, aqui naquele exemplinho que o Newton... aqui, o Sol atrai a Terra e a Terra atrai o Sol. Tá? Da mesma forma, a Terra atrai a Lua e a Lua atrai a Terra. Tá? Então, essa foi a sacada do Newton. Tanto no caso de uma maçã caindo, quanto no caso da Terra e do Sol, e no caso da Terra e da Lua, sempre vai ter ação e reação que obedece a essa lei de Newton. Então, o Newton, com isso, com essas três leis, ele conseguiu... Tem mais uma que eu não falei, mas ele conseguiu explicar todos os movimentos que eles conheciam na época. Né? Qualquer coisa que diga respeito à física clássica pode ser descrita em termos dessas leis de Newton. Tá?
O que é mecânica clássica? Acho que eu já falei, é quando a velocidade não é muito grande comparada com a velocidade da luz, ou seja, quando a gente trabalha com velocidades pequenas, em comparação com a velocidade da luz, e com tamanhos grandes comparados com tamanhos atômicos. Né? Quando a gente vai para coisas muito pequenas, do tamanho de um átomo, mais ou menos, então as leis de Newton falham, e quando a gente vai estudar coisas muito rápidas, com velocidades comparáveis à velocidade da luz, as leis de Newton também falham. Mas fora isso, ou seja, em todos os casos da nossa vida cotidiana, o que a gente tem são as leis de Newton. Então, elas explicam qualquer tipo de situação. É por isso que o pessoal, lá em 1800, final do 1800, começo de 1900, eles achavam que não tinha mais nada para fazer, porque se a gente já tem as leis que descrevem qualquer tipo de movimento, então não tem mais o que fazer, é só sair descrevendo tudo. Né? Mas aí apareceu a relatividade e a mecânica quântica e estragou tudo. E, bom, aqui é o caso da maçã em cima de uma mesa, em cima da terra. Eu já falei sobre isso. Garoto puxando o carrinho. Exercícios, questionário, exercícios programados. Todos eles têm respostas, estão bem explicadinhos aqui. Isso daqui eu vou deixar para vocês fazerem, dever de casa. E o gabarito, que é tudo explicadinho. Tá? Ou seja, todos os exercícios estão explicadinhos. Termos de ação e reação. Seguindo essa regrinha de trocar os índices, não tem problema, fica tudo simplesinho. Está aqui, pares de ação e reação, para esse caso aqui, um caixote sendo puxado em cima de um plano inclinado. Então, caixote sendo puxado em cima de um plano inclinado. Quantos corpos tem? Tem o caixote, só fazer aqui. Caixa, vou colocar aqui 3 corpos. Interagindo. Quais são esses 3 corpos? Tem a caixa, o plano inclinado e a terra. Então, são 3 corpos. Como é que a gente pode criar os pares de ação e reação? É só pegar essas primeiras letrinhas aqui. Então, eu vou ter uma força da caixa sobre o plano e do plano sobre a caixa. Isso daqui, essas duas vão formar um par de ação e reação. Depois, da caixa sobre a terra e da terra sobre a caixa. Outro par de ação e reação. E, finalmente, da caixa em cima da terra e da terra em cima da caixa. Outro par de ação e reação. Tá? Então, aqui, por exemplo, vamos supor que eu estou estudando o movimento da caixa. Vamos colocar aqui. Aí eu me concentro só na caixa. Então é isso que a gente primeiro escolhe o corpo que eu quero estudar. Então, eu quero estudar a caixa. Legal, então já tenho o corpo. Quantas forças atuam na caixa? É só olhar dessas coisinhas aqui
quais são as que têm o C, ou seja, forças, só tirar o negrito daqui, forças que atuam na caixa. Não são as forças feitas pela caixa, são forças que atuam na caixa. Tá? Quantos corpos interagem com a caixa? Tem dois corpos, o plano e o planeta Terra. Então, cada um desses corpos faz uma força. Então, vai ter uma força do plano sobre a caixa, do plano, aliás, da Terra, vou escrever assim, da Terra, tirar esse negrito daqui. F da Terra essa força da Terra sobre a caixa essa força que a Terra faz na caixa ela está para onde? Está para baixo, né? Chamar essa força de peso. Vou negrito aqui. O peso está para baixo. É essa forcinha aqui, ó, que está desenhada aqui. Por que está para baixo? Porque Deus mandou. A Terra traz todo mundo para o centro dela. Tá? Então, quem é essa força? É a força que a Terra faz na caixa, que é o peso para baixo. Quantas forças tem na caixa? Só tem duas. Tá? Se só tem duas, então qual é a outra? Bom, como é que eu sei que só tem duas forças sobre a caixa? Porque tem dois corpos interagindo com a caixa. É o plano e o planeta Terra. Então, tem a primeira, que é a força que a Terra faz sobre a caixa. Vou colocar de negrito. Quem é mais que faz força sobre a caixa? É uma outra força chamada Fzinho. Quem é que faz essa outra força sobre a caixa? É o plano. A outra força é o plano sobre a caixa. Chamar essa força de contato, porque está encostada, a caixa está encostada no plano. Tá? Então, a outra força é a força de contato, que é a força que o plano faz sobre a caixa. Quantas forças tem mais sobre a caixa? Nenhuma, só tem duas forças, porque tem dois corpos interagindo. E como é que... Por que três forças aqui? Como é que é essa história? Bom, isso daí gera complicação, ou seja, alguns alunos dizem que tem 3, outros dizem que tem 2, outros dizem que tem 5. Afinal, quantas forças atuam sobre a caixa? Como é que é a receita de bolo? Quantos corpos interagem com a caixa? 2 corpos, a Terra e o plano. Então, tem 2 forças. Uma força feita pela Terra sobre a caixa e a outra força feita pelo plano sobre a caixa. Só isso, ponto. Só tem 2 corpos, cada corpo faz uma força, então tem 2 forças. Ponto. Só isso, tá? Essa força peso, é essa forcinha aqui para baixo. E a outra força, a força de contato, está para onde? Para onde será que está essa força de contato? Como é que eu vou saber isso? Usa a segunda lei de Newton. Tá? Vamos supor que a caixa, supondo que a caixa esteja em repouso. Pô, se a caixa está em repouso
só tem duas forças sobre a caixa e uma está para baixo, o que que a gente deduz? Eu tenho uma caixa aqui, só tem duas forças atuando sobre a caixa, e a resultante delas é nula. Então, se uma está para baixo, por que está para baixo? Porque Deus mandou. Se uma das forças está para baixo, então, com certeza, a outra está para cima. Ponto. Então, acabou. Ou seja, o Newton simplesmente resolveu o problema. Tem duas forças atuando sobre a caixa. Uma está para baixo porque Deus mandou. Como a resultante é nula, já que a caixa, a gente está supondo que ela esteja parada, se a resultante é nula, então a outra força tem que estar para cima. Okay? Então é essa a situação aqui. Tá? Quem é essa primeira força? É o peso, que é a força que a Terra faz sobre a caixa, e a outra é a força que o plano faz sobre a caixa. Tá? Ou seja, o Newton, usando as leis de Newton, a gente consegue ver quem são essas forças. Tá? Então, uma está para baixo. Porque Deus mandou, deixa eu colocar um negrito aqui para dizer que é um vetorzinho. Tá? E a outra tem que estar para cima, porque o Newton mandou, porque ele disse que a resultante dá zero, porque a gente está supondo que a caixa esteja em repouso. Só isso. Pô, e esse N e F aqui? Que N e F são esses? É só colocar o nome da outra força aqui. Né? É a força que o plano faz. Nem vou chamar de F, vou chamar de sei lá, de F também. F linha. Pronto. Só para não confundir com a força de atrito, tá? Então, esse F linha é o plano, é a força que o plano faz sobre a carga. Como é que eu sei que está para cá? Porque o Newton mandou. O que é que o Newton falou? Pô, se a caixa está em equilíbrio, então a resultante sobre ela é nula. Então, se uma está para baixo, a outra tem que estar para cima. Isso é que o Newton falou. Certo? E ponto, pronto, está aqui as duas forças. Ok? E aí, quem são esse N e F? FAT aqui. O que são essas coisas? Essas coisas são componentes do F'. Aliás, eu chamei de C, né, de contato. Eu vou chamar de C aqui. Só para não encher muito de índice. Esse C seria uma força de contato. Tá? Pronto, achamos as duas forças. Essas forças têm mesma intensidade, sentidos contrários, a resultante entre elas dá zero, mas elas não formam um par ação e reação. Tá? Porque as duas atuam sobre a caixa. Para achar os pares ação e reação, tem que trocar esses índicezinhos de acordo com o que está aqui. Ó, tá? Tá, então, esse N e F são componentes dessa força, ou seja, o que a gente sabe é que esta força C de contato, ela pode ser escrita como a soma do N mais F. Tá? Como é que a gente faz a soma do N mais F? Bom, isso eu estou falando supondo que o caixote esteja em repouso. Deixa eu colocar aqui. Né? Escrever isso aqui. Supondo que o caixote esteja em repouso. Caixa em repouso. Então, nesse caso, F mais C igual a zero.
Por que que o F mais C é igual a zero? Porque a caixa está em repouso e o Newton disse que a resultante tem que dar zero. Tá? Ou seja, a gente pode reescrever esse negócio aqui e dizer que o F é igual a menos C. Só passar o C lá para o outro lado, né? Ou seja, são duas forças em sentidos contrários, que se anulam, mas não formam para ação e reação. Né? Isso supondo que a caixa esteja em repouso. Né? Bom, mas vamos ver nesse caso específico se a caixa está em repouso ou não. Como é que eu sei se essa caixa está em repouso ou não? É que essa força de contato aqui, ela tem que ser a soma, essa força C, ela tem que ser a soma do F mais N. Então, deixa eu ver aqui. Será que o F mais N tem resultado, é igual a C? Vamos ver aqui. Vou desenhar essa força. Vou pegar essa força N. Estou colocando aqui. Como é que a gente faz a soma de duas forças? Coloca uma atrás da outra, onde termina uma, começa a outra. E a resultante vai do começo da primeira até o final da última. Aqui nesse esquema não dá para a gente saber onde começa a força de atrito, né? Mas, por exemplo, se a força de atrito começasse bem aqui, a soma das duas daria assim, ó. Né? Essa força aqui não é igual a essa força aqui para cima. Significa que a caixa não estaria em repouso. Tá? Ok? Então, nesse caso aqui, a caixa... Pô, legal. Então, essa força aqui é a força... Na verdade, nessa situação que está aqui, como essa força daqui, a soma da força de atrito mais a normal. Eu só vou pegar aqui. Como a força de atrito mais a normal não dá essa força para cima, ela não está anulando o peso, então o corpo não está em repouso. Porque a força de atrito mais a normal não mata o peso. Né? Legal. Então, esse negócio não está em repouso. Ou seja, a força do plano sobre a caixa não está para cá. Sim, para cá. Tá? E aí, agora, o que o Newton falou? Pô, o Newton falou que... Aqui é assim, ou a gente trabalha com a força C, ou trabalha com essas duas forças, porque uma mais outra é igual a C. Então, se eu quiser, eu posso simplesmente esquecer essa força C e trabalhar com N mais Fzinho. Porque uma é igual à soma das outras duas. Tá? Ou seja, em vez de trabalhar com a força C, normalmente os livros trabalham com a força de atrito e a força normal. Por que isso? Porque é mais simples, já que a gente sabe que a força de atrito é sempre contrária ao deslizamento, ou à tendência de deslizamento. Tá? Ou seja, por exemplo, aqui nessa situação, a gente sabe que, como a força de atrito está para baixo, a caixa deve estar sendo puxada para cima. Certo? Ok? Força de atrito para baixo. Por quê? Porque ou ela está na iminência de escorregar para cima. Aí a força de atrito, ou ela vai ser contra o escorregamento, ou ela vai ser contra a tendência de escorregamento. Então, aqui, ou a caixa está escorregando para cima, ou ela está na iminência de escorregar para cima. Ok? Tá, então a gente já sabe isso. Então, é mais fácil determinar a força de atrito. Porque essa força do plano, sei lá, não sei, em princípio, não sei para onde ela está. É mais fácil trabalhar com a normal e a força de atrito, porque a força de atrito a gente já sabe para onde está, e a força normal ela é sempre perpendicular ao plano.
a superfície de contato. Então, a força normal sempre vai estar aqui. Deixa eu só sair daqui desse negócio. A força normal, ela sempre vai estar assim, né? Porque ela é perpendicular à superfície de contato. Aí fica mais fácilzinho trabalhar com força de atrito e é normal, né? Então, a gente simplesmente deixa essa força para lá, não preciso trabalhar com ela. Eu simplesmente não vou querer trabalhar com ela, porque eu prefiro trabalhar com a normal e a força de atrito. Tá? E aí, o que diz a lei de Newton? O movimento da caixa vai se dar pela resultante dessas forças. Ou seja, quando eu somar o peso mais a normal, mais a força de atrito, vai ser a resultante. Como é que a gente faz a soma desses vetores? Coloco um atrás do outro. Então, primeiro eu vou colocar... Quem é que eu coloco primeiro? Tanto faz. Coloco o primeiro peso, onde termina o peso, vou colocar aqui, onde termina o peso, começa a força de atrito, onde termina a força de atrito, começa a normal. Normal e força de atrito são perpendiculares, né? E a resultante vai de onde para onde? Deixa eu colocar aqui maiorzinho. A resultante desse negócio vai de onde para onde? Vai do começo da primeira força até o final da segunda força, da última força. Então, a resultante vai estar para cá. Certo? Estou supondo esses comprimentos aqui. Então, deixa eu só colocar os nomezinhos aqui dessas forças. Peso, deixa eu tirar esse negocinho aqui. Legal. Peso. Peso está para baixo, porque Deus mandou. Depois, a força de atrito, que é contrária ao escorregamento ou à tendência de escorregamento. Depois, a força normal. Não, peraí, que é isso. Tem força normal. Daqui. Força normal, que é perpendicular à superfície. E a soma dessas três é a força resultante. Como é que a gente faz a soma das três? Coloca uma atrás da outra, onde termina uma, começa a outra, e a resultante vai do começo da primeira até o final da última. Então, esta força aqui vai ser a força resultante. E a caixa vai estar acelerando para onde? No sentido da resultante. Tá? Essa força resultante, pela lei de Newton, ela é igual a massa vezes a aceleração da caixa. A massa é um número e a aceleração é um vetorzinho. Tá? Então, como a resultante está aqui para baixo, está nesse sentido aqui, né? Vou colocar aqui. Então, a aceleração também vai estar para cá, no mesmo sentido da resultante. Ou seja, considerando esses tamanhos que eu coloquei aqui, a caixa estaria acelerando para baixo. Ok? A aceleração dela seria para baixo do plano. Isso supondo esses comprimentos que eu coloquei aqui, tá? Então, a caixa estaria sendo acelerada para baixo, e aí a caixa está indo para onde?
ela está indo para cima do plano ou para baixo do plano? A resposta é não sei. Por quê? Porque o sentido da velocidade não precisa ser o sentido da aceleração. É só lembrar que a velocidade está para um lado e a aceleração está para o outro. Tá? Ou seja, eu sei que a aceleração da caixa está para cá, mas a velocidade da caixa é outra coisa. Eu não sei para onde é que a caixa está indo. Vai ter que ler o problema para ver. Certo? Então, isso é, ou seja, é assim que o Newton explicou por que essa caixa pode estar indo para cima e acelerada para baixo. Tá? Um exemplo aqui de aceleração para cima e velocidade para baixo seria esse aqui, ó. Coloco o canhão na vertical, vou colocar a velocidade e a aceleração. A gente já sabe que no movimento da bala de canhão, enquanto a bola estiver lá em cima, quantas forças estão interagindo com essa bola, a bala de canhão? Bom, tem que ver quantos corpos interagem com a bala. Se eu considerar só o planeta Terra, então só tem uma força. Se eu colocar mais resistência do ar, ou seja, não desprezar o ar, então vai ter dois corpos interagindo com a bala. Vai ter o planeta Terra e a força de arrasto, que é a força de atrito com o ar. Tá? Tirando a resistência, fica só o peso. Ou seja, tirando a resistência do ar, como só tem um corpo interagindo com a bala, só vai ter uma força. Que é a força gravitacional, que está para onde? Está para baixo, porque Deus mandou. Esse vetorzinho preto que está aqui, ó. Força gravitacional está sempre para baixo. Tá? Enquanto a bala está indo para cima, ó, força está para baixo, velocidade está para cima, e a aceleração, essezinho amarelo aqui, esse vetorzinho amarelo, tem o mesmo sentido da resultante, que é isso aqui. Tá? Então, força resultante está para baixo. Por quê? Porque Deus mandou. Essa força resultante tem o mesmo sentido da aceleração, e a aceleração pode estar apontando para baixo enquanto a velocidade está para cima, não tem nenhum problema. Ou seja, enquanto a bola está subindo, a resultante está para baixo, a aceleração está para baixo, mas a velocidade está para cima. Aí, peraí, coloquei duas barras. Deixa eu parar esse negócio aqui. Enquanto a bala está subindo, resultante para baixo, aceleração para baixo e velocidade para cima. Quando ela está descendo, resultante para baixo, aceleração para baixo e velocidade para baixo. Isso é ligar a resistência do ar. Bom, a resistência do ar, ela é contrária ao movimento. Então, aqui, a bala está subindo, a velocidade dela está subindo. Quantas forças interagem com a bala? Dois corpos, o planeta Terra e o ar. Então, tem duas forças. Uma força é a força peso, que está para baixo porque Deus mandou. Está para baixo. Outra força é a força de resistência do ar, uma força dissipativa, que é contrária à velocidade. Então, se a velocidade está para cima, a força de resistência está para baixo. A resultante dessas duas forças está para onde? Está para baixo. Tá? Então, a aceleração vai ter o mesmo sentido da resultante, que também vai estar para baixo. Que é esse vetorzinho amarelo aqui, ele é a resultante sobre a bala. A resultante não, é a aceleração provocada pela força resultante. Tá? E quando a bala estiver descendo, como é que fica isso? Bom, quando ela estiver descendo, a gravidade continua puxando para baixo, ela sempre puxa para baixo, só que a resistência do ar está para cima, porque a resistência do ar é contrária
a velocidade. E aí, o que diz o Newton? Se eu pegar a resultante dessas forças, a força resultante vai ser igual a massa vezes a aceleração. Como é que eu faço a resultante de um vetor para baixo e outro vetor para cima? É só pegar essa nossa uma coisinha aqui de colocar só dois vetores, né? Um está para baixo, que é o peso. Então, esse peso está para baixo. E o outro está para cima, que é a força de resistência do ar. Como é que a gente faz a soma desses dois vetores? Coloca um atrás do outro, onde termina um, começa o outro. E a resultante vai de onde para onde? Vai do começo do primeiro até o final do último. Então, a soma das duas forças vai estar para baixo. Essa soma é igual a massa vezes a aceleração. Então, a aceleração está para baixo. Tá? Então, nessa situação aqui, força resultante para baixo, aceleração para baixo e velocidade para baixo. Okay? Bom, e aí é só analisar caso por caso, seguindo sempre essa regrinha. Né? Deixa eu ver aqui. De novo, esse negócio aqui, isso na minha visão, isso parece simples, porque cai no vestibular, aí tem um monte de gente de 16, 18 anos estudando isso. Mas se esse negócio fosse simples, não precisaria o maior gênio da humanidade para sacar essas coisas. Né? Então, eu não acho que esse negócio seja simples, não. Né? Na verdade, eu não sei por que colocam isso no vestibular. Eu acho que é por isso que agora o vestibular ele tá menos de fazer conta dessas contalhada toda e mais de entender a situação, né? Em vez de sair fazendo essas pontinhas aqui, ó. Caramba, MA mais P seno teta mais mi cosseno, mais... enfim, é uma complicação toda. Eu não vou pegar no pé de vocês para fazer essas continhas aqui. É mais para entender essas histórias. E aí acabamos o capítulo. Outros tipos de movimento, isso daqui não cai. Né? Não vou pedir para vocês. Onde é que eu estava aqui? Tá, então isso aqui não entra. Tá, então isso daqui não precisa mais. Então acabamos de ver as leis de Newton. Depois das leis de Newton, que a gente está atrasado pra caramba aqui nesse negócio, a gente teria teria a parte de energia. Vou até fechar isso aqui, tá? Só que eu não vou ver isso agora. Vou deixar para começar a parte de energia amanhã, tá? Vou colocar essas figurinhas aqui no WhatsApp. Aí eu peço para o Elianai colocar isso no Drive. Ok? Alguma pergunta, alguma dúvida? Esse negócio é divertido, não é? Se vocês tiverem dúvida, é completamente normal isso, porque eu acho que a única pessoa que não teve dúvida sobre isso foi o Newton mesmo, que inventou essas coisas todas. Tá? Ok, alguma dúvida, algum comentário? Elianai está dormindo, está aí? Podemos parar, então, aqui a gravação, né?